Sejam bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui no Fé em Letras. É isso aí. Hoje vamos desvendar os segredos para construir uma família forte e abençoada por Deus. Aham. Baseado no livro Edificando a Casa sobre a Rocha do pastor Josué Gonçalves. Legal. E já aviso, esse livro é um guia prático, cheio de dicas e reflexões profundas. É. Vamos explorar desde os pilares de um casamento sólido até a comunicação no dia a dia, Ah. os papéis de marido e mulher. Hum. E até mesmo aqueles temas mais delicados que às vezes a gente evita falar, É verdade? mas que são super importantes. Sim. Mas antes de começarmos aquele recadinho especial, curtam o vídeo, inscrevam-se no canal, ativem as notificações para não perder nenhum conteúdo. Isso aí. Claro, compartilhem esse episódio com seus amigos e familiares. Claro. E não se esqueçam de deixar nos comentários sugestões de livros que vocês gostariam que a gente explorasse aqui no Fé em Letras. Boa. Trouxe aqui nós. A sua participação é fundamental para o crescimento do canal. Agora sim, vamos começar. Uma coisa que me chamou a atenção logo de cara é que o livro não tenta criar uma imagem idealizada da família cristã, sabe? Uhum. Ele reconhece que nenhuma família é perfeita, todas enfrentam desafios. É verdade. Essa busca pela família perfeita pode gerar frustração e até levar as pessoas a esconder seus problemas. Sim. Quando, na verdade, a beleza está em reconhecer as imperfeições e buscar o crescimento junto. Exato. E o livro destaca a importância da família como base da sociedade. Uhum. Até citando uma frase do Rui Barbosa: a pátria é a família amplificada. É. Multiplicai a família e tereis a pátria. Uma frase poderosa que nos lembra que a família é o alicerce da nossa nação. Verdade. Se queremos uma sociedade forte e próspera, precisamos investir na saúde das nossas famílias. E, falando em saúde familiar, o livro apresenta 4 pilares para construir uma família feliz. Um deles me deixou pensando. O conceito de deixar e apegar, baseado em Gênesis 2.24. O que você acha disso? É um conceito fundamental para um casamento sólido. Deixar não significa abandonar os pais, mas sim alcançar a independência necessária para formar uma nova família. É como construir um novo lar com suas próprias regras e costumes, Sim. sem deixar de honrar e respeitar a família de origem. Então, na prática, deixar seria conquistar a independência geográfica, financeira e emocional. É isso aí. Mas como saber onde está o limite entre honrar os pais e se tornar independente? Às vezes essa linha parece meio tênue, né? Com certeza. O livro, inclusive, oferece dicas valiosas para lidar com os sogros, Sei. o que é sempre um tema delicado, não é? É importante estabelecer limites saudáveis com respeito e diálogo, para que a relação com os pais não se torne um problema no casamento. E o apegar, como você entende esse conceito? Apegar é se unir ao cônjuge num compromisso permanente, monogâmico e exclusivo. É construir uma aliança inabalável, baseada no amor, na fidelidade e no respeito mútuo. É como se os dois se tornassem um só, unidos por um propósito divino. Falando em compromisso, o livro aborda a questão do divórcio sob a perspectiva bíblica. O que ele diz sobre isso? Ele destaca a visão de Deus sobre o casamento. Sim. Como uma união indissolúvel, um plano perfeito para a felicidade do casal. Mas também reconhece a realidade do divórcio no mundo atual. E apresenta suas causas, como a infidelidade, o abandono, os abusos, entre outros. Sim. O divórcio nunca é a solução ideal, mas às vezes se torna um caminho doloroso para a reconstrução da vida. É um tema complexo e delicado, mas é importante que seja discutido abertamente com base nos ensinamentos bíblicos. E mesmo que o divórcio aconteça, o livro nos mostra que ainda há esperança, né? Sim, o livro oferece caminhos para evitar divórcio, Quais? como o aconselhamento, a autoanálise e a busca pela reconciliação. É importante lembrar que, mesmo em meio às dificuldades, Deus pode restaurar casamentos que parecem estar completamente destruídos. E a partir dessa base sólida do deixar e apegar, podemos avançar para outro pilar fundamental para a felicidade familiar, a comunicação. O que o livro nos ensina sobre isso? Ele coloca o dedo na ferida. É? Afirmando que a falta de comunicação ou a comunicação inadequada é a principal causa das crises conjugais. E você sabe, a gente costuma achar que se comunica bem, mas na prática nem sempre é assim. É verdade. Às vezes a gente fala e parece que não está sendo compreendido. E o que o livro define como comunicação? Ele define a comunicação como um processo de compartilhar informações para alcançar a compreensão mútua, envolvendo tanto a fala quanto os gestos. Não basta apenas falar, é preciso saber, ouvir, observar e interpretar os sinais que o outro está emitindo.
É como uma dança em que cada passo precisa estar em sintonia com o parceiro. E que tipos de comunicação o livro apresenta? Ele fala de 2 tipos. A comunicação edificante, que constrói e fortalece o relacionamento, e a comunicação corrupta, que destrói e causa feridas. A comunicação edificante é como um jardim florido, onde as palavras são como sementes que germinam e florescem, trazendo beleza e perfume ao relacionamento. Massa! Já a comunicação corrupta é como um campo minado, onde as palavras são como bombas que explodem, causando dor e destruição. Nossa, que imagens fortes. E quais exemplos o livro usa para ilustrar esses tipos de comunicação? Para ilustrar a comunicação edificante, ele cita versículos como Efésios 4.29. Sim. Que nos incentiva a usar palavras que edifiquem e transmitam graça. É como se cada palavra fosse um tijolo na construção de um relacionamento sólido e duradouro. Que legal! Já para exemplificar a comunicação corrupta, ele usa Tiago 3.10, que nos adverte sobre o poder da língua para o bem e para o mal. A língua pode ser um instrumento de cura ou de destruição. Sim. E precisamos ter cuidado com as palavras que pronunciamos. Realmente, precisamos ter cuidado com as nossas palavras. Elas têm um poder enorme, né? Com certeza. E o livro aprofunda a questão da comunicação, desvendando seus 3 elementos-chave: falar, ouvir e compreender. É como se cada elemento fosse uma peça fundamental de um quebra-cabeça. Se uma peça estiver faltando, a imagem fica incompleta. Verdade. Vamos destrinchar cada um deles, então. Começando pelo falar, o que o livro destaca. Ele nos ensina que não basta apenas falar o que é certo. É preciso falar da maneira certa, no lugar certo e no momento certo. É como temperar a comida. Se você colocar sal demais, a comida fica intragável. Mas se você souber dosar os temperos, o sabor fica delicioso. É como diz o ditado: palavras certas na hora errada viram palavras erradas. Exatamente. É preciso ter sabedoria para escolher as palavras certas. Isso. O tom de voz adequado e o momento oportuno para falar. E quando se trata de ouvir, o livro nos confronta com um dado interessante. Segundo uma pesquisa, nós ouvimos apenas 20% do que nos é dito. Caramba, que número baixo. Então, realmente precisamos nos esforçar para ouvir com atenção, né? Sim. O livro nos dá dicas valiosas para desenvolvermos a escutativa. Faz. Como olhar nos olhos de quem está falando, demonstrar interesse pelo assunto. E ouvir com o coração e a mente abertos. É como se a gente estivesse sintonizando uma rádio. Se a gente não sintonizar na frequência certa, não consegue ouvir a mensagem que está sendo transmitida. E a compreensão, como ela entra nesse processo? A compreensão depende diretamente da nossa capacidade de ouvir. Se não soubermos ouvir com atenção, dificilmente vamos compreender o que o outro está tentando nos dizer. É como decifrar um código secreto. Cada palavra, cada gesto, cada expressão facial é uma pista para desvendar o mistério da mensagem. Faz todo sentido. E o livro também aborda os obstáculos que impedem uma comunicação eficaz, certo? Sim. Ele menciona 4 complexos que atrapalham o diálogo. O medo da vulnerabilidade, a resignação com a situação, a falta de autoestima e a falta de perdão. É como se fossem 4 muros que impedem a comunicação de fluir livremente. Esses obstáculos realmente podem minar a comunicação em qualquer relacionamento, especialmente no casamento. Mas, dentre todos, qual você considera o mais prejudicial? Sem dúvida, a falta de perdão. O perdão é como uma ponte que reconecta os corações. Quando a gente se recusa a perdoar, estamos destruindo essa ponte e nos isolando do outro. E como o livro define o perdão? Ele deixa claro que perdoar não é simplesmente esquecer o que aconteceu. Certo. Ignorar o erro ou desculpar o ofensor. Perdoar é uma decisão consciente, um ato de vontade que requer a ajuda de Deus para superar a dor e libertar o ofensor da culpa. É como rasgar um contrato de dívida. Quando a gente perdoa, estamos cancelando a dívida que o outro tinha conosco. Isso. E nos libertando do peso do ressentimento. É um processo desafiador, mas essencial para a cura dos relacionamentos. Com certeza. Perdoar é como abrir uma janela para que o sol da paz e do amor ilumine o relacionamento. E para ilustrar as consequências da falta de perdão, o livro usa o exemplo da parábola do servo incompassível em Mateus 18. Você se lembra? Sim, lembra. O rei perdoa uma dívida enorme de um servo, mas esse mesmo servo se recusa a perdoar uma dívida muito menor de um colega. Exatamente. E o rei, ao saber da atitude do servo, se ira e o entrega aos carcereiros até que pague toda a sua dívida. Essa parábola nos ensina que se não perdoarmos os outros, também não seremos perdoados por Deus. É como se estivéssemos cavando um buraco para nós mesmos. Uma lição poderosa sobre a importância de perdoarmos uns aos outros, assim como Deus nos perdoou. E além do perdão, o que mais o livro nos ensina sobre a comunicação? Ele nos lembra do poder das nossas palavras, tanto para construir quanto para destruir.
A gente costuma subestimar o poder das palavras, mas elas podem ser como flechas que ferem o coração ou como bálsamo que cura as feridas. Ele chega a listar as palavras que matam e as palavras que restauram um casamento, não é? Isso mesmo. Entre as palavras que matam, ele cita estúpido, Sim. que fere a autoestima. Nunca! Que destrói a esperança. Mentiroso, que quebra a confiança. Depois Samé, que paria a resolução de problemas. E a frase, me arrependo de ter casado com você. Nossa! Que mina completamente a comunhão conjugal. São palavras que, ditas sem pensar, podem causar feridas profundas. Sim. E deixar marcas permanentes no relacionamento. Palavras pesadas e ditas sem pensar podem causar feridas profundas. E quais são as palavras que restauram? Ele menciona muito obrigado, que expressa apreço, você tá lindo, que demonstra atenção, está delicioso, que elogia, ótimo, que incentiva e me perdoe, que revela humildade. São palavras simples, mas que demonstram amor, respeito e consideração pelo outro. É como se a gente estivesse regando o jardim do relacionamento com palavras que nutrem e fortalecem o amor. Palavras simples, mas que demonstram amor, respeito e consideração pelo outro. Que lição importante. Acho que eu já aprendi muita coisa sobre comunicação nesse nosso mergulho. Que bom que você está gostando. E com essa ênfase no poder das palavras, concluímos a nossa análise da comunicação no lar. E agora vamos mergulhar em outro tema crucial para a felicidade familiar. Os papéis de marido e mulher. Isso aí. Estou pronta para desvendar os segredos de um casamento bem-sucedido. Preparada para desvendar os mistérios da masculinidade e da feminilidade. O livro nos convida a redescobrir a beleza do plano de Deus para o casamento. Sim. Com papéis definidos e complementares que se encaixam perfeitamente para criar uma harmonia única. Que interessante. Mas, hoje em dia, muito se fala sobre a igualdade de gênero e a desconstrução dos papéis tradicionais. Como o livro se posiciona em relação a isso? O livro se baseia nos ensinamentos bíblicos, que nos mostram que Deus criou o homem e a mulher com características e funções específicas dentro do casamento. Essa diferença não significa superioridade ou inferioridade, mas sim complementaridade. É como se o homem e a mulher fossem duas peças de um quebra-cabeça, que juntas formam uma imagem completa e harmoniosa. Entendi. E como o livro descreve o papel do marido? Ele destaca a importância do marido liderar com autoridade e amar com profundidade. O marido é chamado a ser o cabeça do lar, o líder espiritual da família, aquele que guia e protege sua esposa e seus filhos. Mas essa liderança não deve ser autoritária ou impositiva, mas sim baseada no amor, no respeito e no serviço. É como um pastor que cuida do seu rebanho com carinho e dedicação. Então o marido precisa equilibrar a firmeza com a doçura. É isso aí. Ser forte para proteger e gentil para amar. Exatamente. E o livro usa a figura de Jesus como modelo de marido, que é inspirador. Jesus que é o nosso bom pastor. Sim. Nos amou de forma incondicional, se sacrificou por nós e nos guia com amor e sabedoria. É uma analogia poderosa. Afinal, que melhor do que Jesus para nos ensinar a amar de forma sacrificial e abnegada. Mas na prática, como o marido pode exercer essa liderança com amor? O livro sugere que o marido expresse seu amor por meio de palavras de afirmação, atos de serviço, presentes, tempo de qualidade e toque físico. O amor precisa ser demonstrado em ações concretas. Sim, que demonstrem cuidado, carinho e atenção pela esposa. É como se o amor fosse uma planta que precisa ser regada e adubada constantemente para florescer. Ou seja, o amor se manifesta em ações concretas que demonstram cuidado, carinho e atenção pela esposa. E como o livro descreve o papel da esposa? Ele descreve o papel da esposa como uma missão de apoio e não de subserviência. Sim. A esposa é chamada a ser auxiliadora do marido, a companheira que o complementa e o encoraja em sua liderança. É como uma rainha que governa ao lado do rei, com sabedoria, graça e beleza. Mas hoje em dia, muito se fala sobre a submissão da mulher como algo negativo, como fosse uma forma de opressão. Como o livro se posiciona em relação a isso? O livro explica que a submissão, no contexto bíblico, não significa anular a individualidade da mulher. Certo. Ou torná-la inferior ao marido. A submissão é um ato de amor e confiança, que demonstra respeito pela autoridade do marido e pelo plano de Deus para o casamento. É como uma videira que se enlaça ao tronco forte da árvore, encontrando sustento e proteção. Que a submissão é uma escolha livre e consciente, baseada no amor e na confiança. Exatamente. E o livro destaca os benefícios da submissão, como a proteção, o equilíbrio social e poder espiritual.
Quando a esposa se submete ao marido, ela está se colocando sob a proteção de Deus, que honra a obediência aos seus mandamentos. E para está a importância da submissão, o livro, os exemplos de mulheres da Bíblia. Tanto positivos quanto negativos, não é? Sim. Ele cita Sara, esposa de Abraão, como um exemplo de mulher virtuosa, Sim. que se submeteu ao seu marido e por isso foi abençoada por Deus. Sara é um modelo de fé, obediência e submissão que nos inspira a seguir o plano de Deus para as nossas vidas. Que exemplo inspirador. E quais os exemplos negativos que ele cita? Ele menciona Eva, que desobedeceu a Deus e por causa disso trouxe o pecado para o mundo. A mulher de Ló, que olhou para trás e foi transformada em estátua de sal. Sim. E a mulher de Jó, que o aconselhou a amaldiçoar a Deus em meio a seu sofrimento. Esses exemplos nos mostram as consequências da desobediência e da falta de submissão aos planos de Deus. Quando nos rebelamos contra a vontade de Deus, colhemos frutos amargos e nos afastamos da sua bênção. Esses exemplos nos mostram as consequências da desobediência e da falta de submissão aos planos de Deus. E o livro se aprofunda na descrição da mulher ideal, não é? Que mulher é essa? Para aprofundar a compreensão do papel da esposa, o livro se baseia em Provérbios 31, que descreve a mulher virtuosa. Essa mulher é descrita como trabalhadora, dedicada à sua família, sábia em suas decisões, bondosa com os necessitados. E, acima de tudo, somente a Deus. É um modelo de mulher a ser seguido por todas nós, esposas, que desejam honrar a Deus e construir um lar abençoado. Uau, que descrição inspiradora. Uma mulher completa que inspira respeito e admiração. Mas o livro também lista os tipos de mulheres que não conquistam seus maridos e filhos, não é? Quais são elas? Sim, ele menciona a mulher desleixada, a preguiçosa, a passiva, a insubmissa, a ansiosa, a faladeira, a dominadora, a autoritária, a ciumenta, a passeadeira, a camaleonina, a vaidosa ao extremo e a eterna descontente. Esses exemplos nos alertam para atitudes que podem prejudicar nossos relacionamentos e nos desafiam a cultivar virtudes que nos tornem mulheres sábias, amáveis e agradáveis a Deus. Esses exemplos nos mostram a importância de cultivarmos virtudes e evitarmos atitudes que prejudicam nossos relacionamentos. Mas o livro também apresenta o perfil da esposa ideal, não é? Sim. Ele a descreve como uma mulher que ama, perdoa, é crente, compreensiva, romântica, submissa, boa dona de casa, avessa à fofoca, humilde e busca sempre a vontade de Deus. Uma lista inspiradora de qualidades a serem cultivadas por todos nós, esposas. Mas como conciliar todas essas qualidades com a correria do dia a dia? É um desafio com certeza. Mas o livro nos encoraja a buscarmos a sabedoria de Deus. E a nos espelharmos no exemplo de mulheres virtuosas da Bíblia. E lembre-se, a jornada da santificação é contínua. Estamos sempre em processo de aperfeiçoamento. Com essa bela descrição da esposa ideal, encerramos nossa análise dos papéis de marido e mulher. Nossa, quanta informação valiosa. Acho que já é hora de fazermos uma pausa para respirar e assimilar tudo que aprendemos até aqui. Concordo. Voltamos em breve para continuarmos nossa exploração de Edificando a Casa sobre a Rocha. Até já. Até já. É já. E aí, prontos para continuar nossa imersão em Edificando a Casa sobre a Rocha. Dessa vez, vamos mergulhar num tema que para muitos ainda é um tabu. É verdade. Especialmente no contexto cristão, a intimidade sexual no casamento. É verdade, a gente cresce ouvindo que sexo é pecado, algo sujo, e acaba levando essa bagagem para o casamento. Mas o livro quebra esse paradigma, né? Com certeza. O livro coloca a sexualidade no lugar que Deus a destinou. Um presente divino para o casal, uma forma de celebrar o amor, fortalecer a união e gerar vida. E usar Hebreus 13.4 como base para essa afirmação é genial, porque a Bíblia deixa claro. Digna de honra seja entre todos o matrimônio, bem como leite sem mácula. E é importante lembrar que a intimidade sexual no casamento vai muito além do ato físico, né? Sem dúvida. Envolve entrega, confiança, comunicação, respeito mútuo e a busca pelo prazer do outro. E o livro não foge de temas delicados. Explorando as diferenças entre a sexualidade masculina e a feminina, o que é fundamental para um relacionamento saudável. Lembro que o livro usa uma analogia bem interessante para explicar essas diferenças. Ele compara o homem a um fogão a gás, que chama rápido e intensa, e a mulher a um forno elétrico que precisa de um tempo para aquecer, mas mantém o calor por mais tempo. É uma forma bem humorada de ilustrar como homens e mulheres vivenciam a sexualidade de maneiras diferentes, né? Com certeza.
Compreender essas diferenças é essencial para evitar frustrações e conflitos no casamento. E o livro também aborda os problemas sexuais que podem afetar o casal, como a frigidez, a impotência e a ejaculação precoce. Assuntos delicados, mas que precisam ser encarados com naturalidade e sabedoria. Esses problemas muitas vezes têm origem em questões emocionais, como ansiedade, medo, traumas do passado, né? Exato. O livro explora as raízes psicológicas desses problemas, mostrando como a falta de comunicação, a insegurança e até mesmo a culpa religiosa podem afetar a vida sexual do casal. E o uso de drogas e álcool também entra na conversa, já que o abuso dessas substâncias prejudica o desempenho sexual e coloca em risco a saúde do relacionamento. É um alerta importante. Mas e quando o problema já está instalado? O que o casal pode fazer? O livro incentiva a busca por ajuda profissional, como a terapia sexual, e também a mudança de hábitos. Então, praticar exercícios físicos, ter uma alimentação saudável, reduzir o estresse. Mas, acima de tudo, a comunicação aberta e honesta entre o casal é fundamental. Falando em desafios, o livro também aborda a questão da prosperidade em tempos de crise. Um tema mais do que atual, né? Com certeza. E o livro nos convida a repensar o conceito de prosperidade. Sim. Indo além do dinheiro e bens materiais, a verdadeira prosperidade começa dentro de nós. Com a prosperidade do ser. Lembro que a frase de abertura desse capítulo me impactou bastante. Você não nasceu para viver na miséria. É verdade. É uma injeção de ânimo, né? É verdade. Deus nos criou para vivermos em abundância, tanto material quanto espiritual. Mas para alcançarmos essa prosperidade, precisamos, antes de tudo, desenvolver nosso caráter, nossa integridade e nossa fé. E o livro destaca que a prosperidade, na perspectiva de Deus, não é apenas sobre ter muito dinheiro, mas sim sobre usar os recursos que Ele nos dá com sabedoria e generosidade. Exatamente. É sobre sermos bons administradores dos dons que recebemos, abençoando outras pessoas e expandindo o reino de Deus. E nesse processo, é fundamental combater a inveja. Esse sentimento que nos cega para as bênçãos que já temos e nos impede de celebrar as conquistas do próximo. O livro usa exemplos bíblicos de pessoas que foram destruídas pela inveja, né? Caim, que matou seu irmão Abel, e os irmãos de José, que o venderam como escravo. Sim. Histórias que nos alertam sobre o perigo de alimentar esse sentimento. Com certeza. A inveja é como um veneno que contamina a alma e nos afasta de Deus. E o antídoto para esse veneno é a gratidão, a generosidade e o contentamento. Quando somos gratos pelo que temos, generosos com o que recebemos e contentes com a nossa porção, a inveja perde espaço em nosso coração. E o livro nos dá dicas práticas para lidar com as finanças, né? Sim, ele nos incentiva a ter um bom planejamento financeiro, a controlar os gastos, a investir com sabedoria e a sermos fiéis nos dízimos e ofertas. Sim. E ele nos lembra que a generosidade não se limita ao dinheiro, mas também se manifesta em atos de amor, compaixão e serviço ao próximo. E falando em família, chegamos a outro tema crucial, a disciplina no lar. O livro nos apresenta o conceito de pai sacerdote, uma figura central na educação dos filhos. É um conceito poderoso que nos leva a refletir sobre a responsabilidade dos pais na formação espiritual dos seus filhos. O pai, como sacerdote do lar, tem a missão de conduzir sua família nos caminhos de Deus, intercedendo por ela em oração e ensinando a palavra de Deus. Mas como na prática, o pai pode exercer esse papel de sacerdote no lar? O livro destaca a importância do exemplo do ensino da palavra de Deus, da criação de um ambiente familiar cristão e da prática do culto doméstico. Ou seja, o pai precisa ser o primeiro a viver os valores que deseja transmitir aos seus filhos. Ele precisa ser um modelo de fé, integridade, amor e serviço. E a disciplina, como ela se encaixa nesse contexto. Muitos pais têm dúvidas sobre como disciplinar seus filhos de forma correta, sem ser permissivo demais ou autoritário demais. O livro nos mostra que a disciplina é uma demonstração de amor, que visa corrigir o erro, ensinar o caminho certo e moldar o caráter dos filhos. A disciplina precisa ser equilibrada. Amor e firmeza, com diálogo e compreensão. E é importante lembrar que a disciplina não se resume a punições, mas também envolve encorajamento, elogios e demonstrações de afeto. E o livro nos adverte sobre os perigos de dois extremos, né? A permissividade, que gera filhos mimados e irresponsáveis, e o autoritarismo, que gera filhos rebeldes e revoltados. Exatamente. E a disciplina precisa ser como um jardim bem cuidado. Sim. Onde as plantas recebem a quantidade certa de água, luz e nutrientes para crescerem fortes e saudáveis. E para finalizar a discussão sobre a disciplina, o livro descreve o pai que todos os filhos querem ter. Que legal! Conhece pai? Ele é um pai que ama, que expressa seus sentimentos, que perdoa, que está presente na vida dos filhos, que os incentiva e que os disciplina com justiça e misericórdia.
É um pai que se alegra com as conquistas dos seus filhos, que os consola nas suas dores, que os orienta nos seus desafios e que os aponta para o amor de Deus. Que modelo inspirador de pai. Acho que todos nós, pais e mães, precisamos nos esforçar para sermos esse tipo de pai para os nossos filhos. Com certeza. E com essa bela descrição do pai ideal, concluímos a nossa análise da disciplina no lar. E na próxima parte do nosso mergulho, vamos explorar os problemas que podem atingir a família e como superá-los com fé e sabedoria. Até lá. E chegamos à parte final do nosso mergulho em Edificando a Casa sobre a Rocha. Nesta parte, vamos encarar de frente os problemas que podem atingir a família. A vida não é um mar de rosas, né? Por mais que a gente se esforce para construir uma família feliz, sempre haverá desafios e obstáculos pelo caminho. Exatamente. E o livro não foge dessa realidade. Ele nos apresenta um panorama dos desafios que as famílias enfrentam nos dias de hoje. A crise moral, a influência negativa da mídia, o vício em drogas e álcool, a gravidez na adolescência, a violência doméstica, os conflitos entre pais e filhos, as dificuldades financeiras, as doenças. Enfim, uma série de problemas que podem abalar as estruturas familiares. É como se a família estivesse em constante batalha, enfrentando inimigos que tentam destruí-la por dentro e por fora. É uma boa analogia. Mas o livro nos mostra que não estamos sozinhos nessa batalha. Temos as armas poderosas da fé, da oração da palavra de Deus e do apoio da comunidade cristã para nos fortalecer e nos ajudar a vencer. E para cada problema, o livro oferece conselhos práticos e bíblicos com foco no diálogo, no perdão, na busca por ajuda profissional, na fé em Deus e na união familiar. É como se o livro nos desse um kit de primeiros socorros para lidar com as crises familiares, né? Com ferramentas para estancar o sangramento, curar as feridas e fortalecer o sistema imunológico da família. Exatamente. Ele nos lembra que não precisamos enfrentar os problemas sozinhos. Deus está conosco em todos os momentos, pronto para nos ajudar a superar as dificuldades e a restaurar a paz e a harmonia no nosso lar. E para finalizar o livro com chave de ouro, temos os 10 princípios para o casal. Uma espécie de guia prático para um casamento feliz e duradouro. 10 mandamentos para blindar o casamento contra os ataques do inimigo, né? Princípios simples, mas poderosos que, se colocados em prática, podem transformar a vida a dois. Vamos relembrar esses princípios. O primeiro é: não amarás outra pessoa mais do que a mim. Um princípio fundamental que nos coloca de volta no centro do plano de Deus para o casamento. O amor entre marido e mulher como reflexo do amor de Deus pela humanidade. É um chamado para priorizar o relacionamento colocando o cônjuge em primeiro lugar acima de qualquer outra pessoa ou interesse. O segundo princípio é: não sonharás com outra e nem nutrirás fantasias a respeito de outros amores. A fidelidade não se resume apenas ao ato físico, mas também aos pensamentos e desejos. É um compromisso com a pureza do coração, com a santidade do matrimônio. É como construir um muro de proteção ao redor do casamento, blindando contra as tentações e as investidas do inimigo. O terceiro princípio é: não falarás a meu respeito de maneira injuriosa. O respeito mútuo é o alicerce de um relacionamento saudável. Falar mal do cônjuge para outras pessoas é uma forma de traição, de desrespeito, de quebra de confiança. É como jogar veneno na fonte de água que alimenta o casamento. O quarto princípio é: lembra-te de nossos aniversários e de outras datas especiais e planeja tudo com antecedência. Demonstrar carinho e atenção por meio de gestos e surpresas é fundamental para manter a chama do amor acesa. É como reacender o fogo da paixão, alimentando o romance com pequenos gestos que demonstram amor e cuidado. O quinto é: honra teu pai e tua mãe, mas não permitas que se intrometam entre ti e mim. Manter limites saudáveis com as famílias de origem é essencial para a construção de um casamento sólido. É como criar raízes próprias firmes e profundas para que o casamento cresça forte e independente. O sexto princípio é: não matarás minhas tentativas de expressar meu afeto por ti. Que lindo! É um convite à reciprocidade, à sensibilidade e à abertura para receber e demonstrar afeto sem medo de se vulnerabilizar. É como criar um espaço seguro de intimidade onde o casal pode se conectar em um nível mais profundo sem julgamentos ou reservas. O sétimo é: não adulterás. A fidelidade física é um pilar inegociável de um casamento saudável. É a base da confiança, da segurança e da entrega total. É como um selo que garante a autenticidade e a exclusividade do amor conjugal. O oitavo princípio é: não roubarás meu privilégio de comungar contigo no nível mais profundo. A intimidade emocional e espiritual é tão importante quanto a intimidade física. É sobre compartilhar sonhos, medos, alegrias, tristezas, planos, projetos. É como abrir o coração para o outro, permitindo que conheça os nossos segredos, as nossas fragilidades, os nossos anseios mais profundos. O nome é: não mentirás para mim. A confiança é o alicerce de um relacionamento sólido. Mentir é como construir o casamento sobre areia movediça. A verdade, por mais difícil que seja, é um único caminho para a cura, para a restauração, para a reconstrução da confiança. E o 10º e último princípio é: não cobiçarás o teu próximo nem o cônjuge dele. O contentamento com o que se tem é essencial para a felicidade conjugal. É um antídoto contra a inveja, comparação e insatisfação.
É como olhar para o próprio jardim com gratidão cultivando as flores que ali brotam, em vez de ficar admirando a grama do vizinho. Que lista incrível. Esses princípios, se colocados em prática, com certeza conduzem a um casamento feliz e duradouro. É como um mapa que nos guia pelo caminho do amor, da fidelidade, do respeito e da comunhão. E com essa mensagem de esperança e sabedoria, encerramos nossa imersão em Edificando a Casa sobre a Rocha. Que este livro seja um guia para você construir um lar abençoado por Deus, um refúgio de amor, paz e felicidade. E esperamos que você tenha apreciado nossa jornada e que tenha aprendido lições valiosas para fortalecer sua família. E para finalizar, deixo uma pergunta para você refletir. Como você tem edificado a sua casa sobre a rocha? Que essa pergunta nos inspire a buscar a sabedoria de Deus para construirmos lares sólidos que resistam às tempestades da vida e que sejam testemunho do amor de Cristo. E não se esqueçam, curtam o vídeo, inscrevam-se no canal, ativem as notificações e compartilhem esse episódio com seus amigos e familiares. A sua participação é fundamental para o crescimento do nosso canal. Até a próxima e que Deus abençoe as suas famílias.